Meus caros, eu penso duas coisas a respeito do processo eleitoral de 2022. Primeiramente, houve um terrorismo eleitoral feito pelo PT e que isto levou a uma oposição ao Bolsonaro, né, via ao lulismo, eliminando pelo temor qualquer outra possibilidade de oposição ao bolsonarismo. Ou seja, o Lula foi eleito com a conivência dos bolsonaristas. Isso tem que ser registrado. Assim como o Bolsonaro foi derrotado por si próprio, me parece que nós temos uma derrocada do PT por ele próprio. O governo Lula tem cometido alguns erros gravíssimos do ponto de vista estratégico, que tange a sua estratégia política. E vejamos bem uma situação. O fato envolvendo o INSS, que tinha, por sua vez, o ministro que era o presidente do PDT, o Carlos Lupe, evidencia um erro estratégico enorme, imenso. E o PDT, ele é um partido que ele aceitou ser puxadinho do PT. E quem não segue esta regra, ser puxadinho do PT, por sua vez, ganha, né, com uma compra de uma briga homérica com aqueles que se titulam os donos do campo progressista no Brasil. Então é isso. Eu quero mostrar algo que vai ser bem polêmico, sem dúvida, mas que envolve o Ciro Gomes. Como vocês estão percebendo aí, houve uma publicação do PDT, né, citando a nomeação do Volney Queiroz, né, para o Ministério da Previdência Social. E coloca assim, ó, né, o PDT coloca assim: o ex-deputado federal Volney Queiroz, do PDT do Pernambuco, acabou de assumir o comando do Ministério da Previdência Social. A nomeação foi confirmada nesta sexta-feira, 2. O pedetista assume a pasta com compromisso de dar continuidade ao trabalho iniciado por Carlos Lupe, fortalecendo a política previdenciária no Brasil. Uma honra ser empossado pelo presidente Lula como um novo ministro da Previdência Social do Brasil. Que Deus os abençoe nesta missão, afirmou Volney em suas redes sociais. E olha quem comenta o post. Nada mais e nada menos que Ciro Gomes, que diz assim: estou muito envergonhado. Isto é uma indignidade inexplicável. Vejamos bem, meus caros, vejamos bem. Isso que o Ciro está colocando aqui é uma verdade. É uma verdade. É inexplicável, inaceitável que o PDT aceite ser puxadinho do PT e que o papel que o Volney está aceitando ser o quê? Uma marionete do Lupe, mas principalmente uma marionete do Lula. Esta é a situação. O Lula manipulou a situação que está muito confortável para ele. Ele vai dar que investigou, que mostrou, que abriu, a polícia foi lá e investigou, blá, 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 e vai acomodar as melancias. Todos aqueles fisiológicos do PDT que se vendem por um prato de lentilhas, esses são tranquilos. Agora, aqueles que realmente querem mudar esse país,
e que querem um projeto de um trabalhismo que renove o país, não podem estar ao lado, né, do Volney achando que isso é uma glória. Não é. O que o Ciro colocou é uma verdade. E é claro que o Ciro vai ser odiado por falar essa verdade. Ele vai ser odiado porque ele está falando algo que desagrada aqueles que não aceitam críticas. Porque as críticas ao Ciro são todas muito pontuais. E notem uma coisa. Ele ficou todos esses 4 anos, sem dar opiniões sobre a participação do PDT no governo, pois ele agora se manifesta, e se manifesta duramente, e ele tem esse direito de se manifestar. Sabe por que o Ciro tem esse direito de se manifestar? Porque o Ciro nunca aceitou fazer parte do governo Lula, nunca se vendeu por um prato de lentilhas. Por isso que o Ciro tem o direito de falar o que quiser. Ele tem esse direito. E é verdade o que ele está colocando ali. É uma vergonha. Só, né, os hipócritas e os petistas para não enxergarem isto ou fazer vistas grossas para isto. A grande verdade é que se o Ciro vai ser candidato ou não, eu não sei. Isso eu também não sei, não tenho essa certeza. Tem hora que me parece que sim, tem hora que não, eu não sei. O que eu sei é que do PDT, o único que ainda tem uma integridade e que pode falar qualquer coisa chama-se Ciro Gomes. O resto é gente que perdeu a personalidade para se vender por um prato de lentilhas. E nós que apoiamos o Ciro como eleitores, nós temos que dar todo o apoio para que o Ciro fale isso aí e jogue na cara do Lupe. E se quiserem expulsar o Ciro por isso, que o expulsem. Mas o Ciro pode perder a eleição, pode não ter chance hoje eleitoral, quem sabe, ou ter, eu não sei. Mas uma coisa ele tem, que é dignidade, vergonha na cara. Coisa que os vencedores eleitorais dos últimos tempos não têm. Seja o Bolsonaro, que se diz uma oposição ao PT e é tão corrupto e tão mentiroso quanto Lula, seja, evidentemente, né, o Lula com o seu cinismo de sempre, né, com as suas falácias de sempre. O Ciro, na minha opinião, está certo nesta posição. Mesmo que não vá disputar, e pode até se fazer uma leitura. Ele tomou essa posição porque provavelmente ele não vai disputar nada, então ele não tem nada a perder. Ou eu posso também fazer uma outra leitura. Ele voltou para o campo do embate e ele vai disputar e vai lutar para ter espaço no partido e vai tomar o partido para limpá-lo. Aí alguém vai dizer assim, mas o Lupe é o dono do partido. Ele é dono do partido, mas será que realmente ele tem tanta força assim se a união de quem quer o bem do PDT se unir um, não um contra todos, mas todos contra esse sujeito que já deveria ter no mínimo licenciado do partido? Fica a pergunta, fica a interrogação, fica a reflexão. E na minha opinião, o Ciro está certo. E você? O que você tem a dizer a respeito? Eu quero saber muito a sua opinião. Deixe os comentários aqui.